Imagine uma circunstância em que alguém lança contra você uma acusação infundada, distorce completamente o sentido das suas palavras e constrói uma representação distorcida da sua identidade, que não tem qualquer correspondência com a verdade. No passado, tal situação teria desencadeado uma intensa reação emocional. Porém, agora, pela primeira vez, você não tenta justificar-se, não busca corrigir o interlocutor, nem apresenta argumentos para defender sua posição. Os sinais fisiológicos característicos do estresse, como o nó na garganta ou a opressão no peito, simplesmente não aparecem, dando espaço a um estado de observação distanciada, quase científica, sobre a forma como o oponente elabora seu ataque. Esta serenidade pode parecer antinatural, como se o controle tivesse sido assumido por um sistema mental mais evoluído, que já não necessita de aprovação externa para funcionar adequadamente. Tal estado não deve ser confundido com rendição, reconhecimento de derrota ou fragilidade. Na realidade, estamos diante de uma transformação psicológica muito mais profunda e inquietante. Seu inconsciente realizou uma avaliação instantânea e chegou à conclusão de que qualquer tentativa de defender-se perante determinada pessoa representa um desperdício inútil de energia vital. A mente ativou um mecanismo que Carl Gustav Jung descrevia como a renúncia à função defensiva do ego em circunstâncias nas quais a resistência se mostra sistematicamente infrutífera. Não se trata de passividade, mas sim de uma interrupção estratégica da luta por compreensão junto àqueles que já demonstraram sua incapacidade de escutá-lo. Provavelmente, durante anos, você acreditou que clareza na exposição, evidências irrefutáveis e palavras adequadamente escolhidas seriam capazes de derrubar as barreiras da incompreensão. Entretanto, seu sistema nervoso registrou meticulosamente cada ocasião em que essa estratégia fracassou, quando suas justificativas foram interpretadas como comprovação de culpa e quando sua sinceridade foi utilizada para infligir novos golpes. A parte profunda da sua mente comparou custos e benefícios, chegando a uma conclusão assustadora para a consciência. O preço de defender-se diante de certas pessoas tornou-se excessivamente alto. Muito mais econômico permitir que permaneçam em seu engano do que continuar com tentativas destrutivas de ser ouvido. Examinaremos detalhadamente se tal reação representa um sinal de sabedoria conquistada ou consequência de trauma sofrido, pois essa distinção é fundamentalmente importante para seu desenvolvimento. A psicologia tradicional frequentemente interpreta erroneamente esse comportamento como desamparo aprendido, mas no contexto da análise junguiana, isso pode constituir um mecanismo adaptativo de preservação da integridade pessoal. É fundamental compreender que os conselhos sobre a necessidade de defender seus limites e sua verdade funcionam apenas em relações com parceiros de boa-fé, onde ambas as partes buscam objetividade. Jung apontava para um aspecto fundamental que frequentemente escapa à psicologia popular. Para que a defesa seja efetiva, é preciso uma audiência capaz de processar argumentos. Quando você se depara com uma pessoa que está psicologicamente investida em sua narrativa fictícia sobre você, quaisquer palavras suas não esclarecem a situação, apenas alimentam sua distorção. Essa pessoa não está confusa quanto aos fatos, ela está comprometida com aquela versão da realidade que atende suas necessidades internas. E seu verdadeiro eu não possui qualquer relevância nesse esquema. O mecanismo de rendição total se ativa quando a psique aceita um fato que o ego rejeita desesperadamente. Diante de você não está um erro de comunicação, mas uma recusa consciente ou inconsciente de compreender. O mal-entendido comum se resolve com informação adicional, enquanto a recusa de compreender é uma estratégia defensiva que permite ao oponente evitar o confronto com seus próprios demônios. Se para manter seu equilíbrio emocional, outra pessoa precisa enxergar em você um agressor ou fonte de problemas, então sua verdade se converte em ameaça direta à estrutura psicológica dela, obrigando-a a defender-se de maneira ainda mais agressiva. Na psicanálise, esse processo é conhecido como identificação projetiva. As pessoas projetam em você suas próprias características inaceitáveis, egoísmo, crueldade ou instabilidade. Uma vez estabelecido esse prisma, qualquer ação sua será interpretada com preconceito.
Tranquilidade será chamada de cálculo frio, emoções serão rotuladas como histeria, e silêncio será visto como concordância com a acusação. Esse é um jogo perdido de antemão, e sua psique decide abandoná-lo, para não alimentar o roteiro alheio com cada movimento de resposta. Se você reconhece essa batalha desgastante, escreva a palavra luta nos comentários. O terror dessa condição não reside no silêncio em si, mas no colapso das ilusões acerca dos vínculos humanos. Você sempre acreditou que a verdade prevaleceria no final e que pessoas próximas fariam esforços para compreendê-lo corretamente. Contudo, esse momento de verdade chega quando você finalmente percebe. Algumas pessoas, inclusive as mais próximas, valorizam mais sua história inventada sobre você do que sua personalidade real. Nenhuma prova ou abertura modificará a percepção que desempenha para elas uma função psicológica vitalmente importante. E a melhor decisão possível é permitir que permaneçam em suas ilusões, preservando a si mesmo. Tradicionalmente, a recusa de uma pessoa em defender-se é percebida como sinônimo de derrota. Considera-se que você desistiu, esgotou-se, quebrou-se ou simplesmente perdeu o direito à voz. Porém, Carl Gustav Jung teria rejeitado categoricamente essa interpretação superficial, vendo nesse fenômeno não uma passividade gerada por trauma, mas uma manifestação ativa de sabedoria profunda. Sua psique não capitula diante da agressão, mas conscientemente recusa-se a participar da dinâmica destrutiva que metodicamente o destruía sob a aparência de diálogo. Existe uma verdade importante, porém raramente expressa, sobre a natureza da defesa psicológica. Tentativas de justificar-se perante pessoas de má fé inevitavelmente diminuem sua personalidade e diluem os limites do seu eu. Se numa comunicação saudável com alguém confuso, os argumentos ajudam a esclarecer a situação e fortalecer o vínculo, no diálogo com quem intencionalmente recusa-se a ouvi-lo, a defesa funciona contra você. Você começa a lutar não contra fatos, mas contra distorções na consciência alheia, gradualmente duvidando de sua própria adequação e transformando-se num personagem cuja única finalidade é refutar o roteiro imposto. Permanecendo constantemente em posição defensiva, você corre o risco de perder conexão com sua essência autêntica, substituindo-a por provas infinitas daquilo que você não é. Precisamente, aqui entra em ação o mecanismo salvador da rendição interior. A psique interrompe a resistência não porque concorda com a avaliação injusta, mas porque reconhece sua total irrelevância. O agressor não descreve você, mas uma figura fictícia necessária para manter seu próprio equilíbrio emocional. E demonstrar a irrealidade desse fantasma é tarefa previamente impossível, já que essa ilusão é mais necessária para ele do que a verdade. Nesse contexto, o entendimento junguiano da sombra desempenha papel fundamental. Aquelas qualidades pelas quais você é acusado mais ferozmente e categoricamente são frequentemente os traços rejeitados do próprio acusador. Seja egoísmo, tendência à manipulação ou instabilidade emocional, essas acusações não têm qualquer relação com você, sendo apenas projeção de seus próprios demônios internos que eles não conseguem reconhecer. Tentar convencer tal pessoa é como provar a um projetor de cinema que ele está mostrando o filme errado, quando a própria imagem é gerada dentro do mecanismo e não na tela. Jung observava que a consciência capturada pela projeção fisicamente não consegue absorver informação que contradiga suas convicções. Ela filtra ou distorce quaisquer fatos para confirmar o equívoco inicial. Mesmo que você forneça evidências em vídeo irrefutáveis do seu comportamento, seu oponente encontrará forma de interpretá-las de modo que se encaixem perfeitamente em seu quadro distorcido do mundo e provem sua razão. No momento de completa ativação desse mecanismo defensivo, a própria fisiologia de suas reações se altera. No lugar da tempestade habitual de adrenalina, surge um estado de calma profunda, quase antinatural. Você não participa mais da batalha por sua reputação, mas observa o que acontece com curiosidade distanciada, como se estudasse um fenômeno psicológico raro. Seu corpo não responde mais ao estímulo que antes desencadearia imediatamente cascata de sintomas de estresse. Há algo profundamente desconcertante nessa calma,
porque ela não resulta de técnicas de relaxamento ou autocontrole consciente. Ela simplesmente acontece de forma automática, como se seu sistema nervoso tivesse reclassificado a situação inteira de ameaça para informação irrelevante. Essa transformação fisiológica reflete mudança fundamental na avaliação que sua mente faz da situação. As acusações não desaparecem e não se tornam menos injustas, mas seu cérebro deixa de codificá-las como perigosas. É como se uma parte mais antiga e sábia de você tivesse concluído que defender a verdade perante esse público específico não trará benefício, apenas dano acumulado. Os terapeutas especializados em trauma reconhecem esse padrão como possível sinal de dissociação, uma desconexão da experiência emocional como mecanismo de proteção. Mas também existe outra leitura. Talvez seja simplesmente maturidade psicológica, finalmente conquistada após incontáveis ciclos de tentativa e erro. A questão crucial é: você chegou a esse estado através de repetidas derrotas que ensinaram seu sistema nervoso a desligar-se como resposta ao perigo inevitável? Ou foi através do amadurecimento gradual que permitiu distinguir batalhas que merecem ser travadas daquelas fundamentalmente inúteis? A diferença entre essas duas possibilidades não é meramente acadêmica. Determina se esse novo estado representa cura ou ferida mais profunda. Se for trauma, essa calma antinatural eventualmente se transformará em anestesia emocional generalizada, incapacitando você de defender-se mesmo em situações onde isso seria apropriado e necessário. Mas se for sabedoria, então essa serenidade será seletiva. Você permanecerá capaz de sentir indignação justa e defender seus limites onde houver chance real de diálogo construtivo. A calma aparecerá exclusivamente em contextos onde a defesa seria autossabotagem, e sua ausência não indicará fraqueza, mas discernimento estratégico altamente desenvolvido. Observadores externos raramente conseguem distinguir entre esses dois estados. Ambos se manifestam como ausência de reação defensiva, mas suas origens e consequências de longo prazo são diametralmente opostas. Pessoa traumatizada silencia porque sua voz foi silenciada tantas vezes que ela internalizou a inutilidade de falar. Pessoa sábia silencia porque reconhece quando palavras seriam desperdiçadas em ouvidos que escolheram não escutar. Jung enfatizava que verdadeiro crescimento psicológico frequentemente requer travessia pelo território que superficialmente se assemelha à patologia. Às vezes, é impossível alcançar saúde psicológica sem primeiro passar por uma fase que observadores mal informados diagnosticariam como doença. O desafio está em atravessar esse território sem permanecer nele. Para navegar com segurança por essa transição, é essencial desenvolver capacidade de autoobservação honesta. Pergunte-se: meu silêncio surge do cansaço ou da clareza? Estou recuando porque fui derrotado ou porque escolho minhas batalhas conscientemente? Quando penso em defender minha verdade, sinto medo paralisante ou simplesmente reconhecimento tranquilo de que seria esforço desperdiçado? As respostas a essas perguntas não virão do raciocínio, mas de atenção cuidadosa às sensações corporais e estados emocionais subjacentes. Trauma geralmente carrega sabor de colapso e impotência. Sabedoria traz sensação de solidez e poder contido, não utilizado por escolha e não por incapacidade. Carl Jung consideraria essa rendição como etapa inevitável e necessária no caminho para a intimidade verdadeira, embora no momento de vivenciá-la, frequentemente seja sentida como o colapso total do mundo social habitual. Ao parar de justificar-se perante pessoas de má fé, você efetivamente inicia um filtro rigoroso, porém justo, do seu círculo social. Permanecem ao seu lado apenas aqueles que desde o início não tinham intenção de atacar, ou pessoas que possuem maturidade suficiente para identificar suas próprias projeções e elaborá-las, sem transferir responsabilidade para você. Todos os demais desaparecem não por causa de conflito, mas simplesmente porque você cessou de alimentar o mecanismo que artificialmente sustentava sua união. Você não nutre mais o roteiro deles com suas reações defensivas,
e as pessoas não têm mais onde se agarrar, levando à dissolução silenciosa, porém total dos vínculos. As pessoas deixam de entrar em contato porque você não fornece mais aquela dinâmica de que necessitavam, e você mesmo interrompe tentativas de ser compreendido onde isso é impossível. O silêncio que surge repentinamente frequentemente traz consigo o sentimento de solidão profunda. Mas, como Jung observaria, esse estado apenas torna visível aquilo que já era verdade. Você já estava solitário nessas interações. Apenas mascarava esse fato com o jogo ativo de defesa, criando ilusão de contato. A rendição não cria isolamento, ela apenas remove os cenários que escondiam a situação real. Se você está pronto para aceitar esse silêncio honesto, escreva "silêncio" nos comentários. A pergunta principal soa assim: você terá coragem suficiente para suportar a verdade dessa solidão, tempo bastante para abrir espaço para encontro genuíno? Enquanto seus recursos mentais são gastos provando sua normalidade para quem não deseja vê-lo, você simplesmente não tem energia nem espaço para pessoas capazes de contato autêntico e profundo. O processo de rendição é cruelmente doloroso, atinge o amor próprio e frequentemente é percebido como derrota pessoal. Mas é precisamente ele que cria condições para a mudança qualitativa. Você transita do estado de acusado perpétuo, tentando provar sua razão, para o estado de pessoa disposta a ser conhecida, presente e autêntica, sem necessidade de conquistar percepção correta. Através dessa prática, você absorve lição fundamental que Jung tentou transmitir durante toda a sua vida. Sua essência verdadeira é invulnerável a equívocos alheios e não requer defesa. Somente o ego necessita de defesa, pois anseia controlar narrativas alheias sobre si para sentir-se seguro. Renunciar à defesa significa aceitar a possibilidade assustadora de que a maioria das pessoas jamais o compreenderá, e aprender a viver com isso de forma absolutamente tranquila. Aqueles que integram com sucesso essa experiência, sem cair em amargura, desenvolvem consciência de testemunha, capacidade de observar como são distorcidos com interesse investigativo e não com dor. Em vez de precipitar-se para corrigir opinião alheia, tal pessoa nota: curioso, isso não é sobre mim, mas isso revela muito sobre eles mesmos. Isso não é evasão espiritual nem fingimento de que a distorção não machuca. É compreensão sóbria de que as consequências dessa distorção são menos destrutivas do que guerra infinita de desgaste por aprovação alheia. Contudo, essa estratégia possui lado sombrio que deve ser monitorado atentamente para não transformá-la em instrumento de escapismo. Alguns utilizam o conceito de rendição como justificativa para a recusa total de responsabilidade, percebendo qualquer pergunta como acusação e qualquer pedido de esclarecimento de posição como exigência de justificativa. Nessa variante distorcida, a rendição se transforma em fortaleza inacessível, onde nenhum feedback pode penetrar, bloqueando completamente possibilidade de crescimento pessoal. Desenvolvimento requer vulnerabilidade, disposição de ser visto e reconhecer erros, e não esconder-se atrás de um muro de silêncio arrogante. Jung claramente distinguia a capitulação consciente, em situações onde o diálogo é inútil, da fuga inconsciente de quaisquer riscos relacionados a relacionamentos. Rendição consciente é seletiva. Ela sabe distinguir projeções tóxicas de feedback honesto, mesmo que desagradável, necessário para a correção de curso. Já o recuo inconsciente enxerga ameaça em toda parte, percebendo cada mal-entendido como prova da hostilidade do mundo, levando apenas a isolamento controlado. Maturidade consiste em desenvolver discernimento, habilidade de distinguir onde renúncia à defesa representa manifestação de sabedoria e onde constitui forma de medo e autossabotagem. O objetivo não é silenciar para sempre, mas entrar em diálogo e defender sua posição apenas onde existe terreno para entendimento mútuo. Você aprende a falar somente com aqueles capazes de ouvir, e apenas naqueles relacionamentos construídos sobre boa vontade que tornam o esclarecimento significativo. Em última análise, a prática de rendição redefine completamente o próprio conceito de poder e força. Fomos ensinados que poder é capacidade de convencer o oponente, insistir no seu ponto e forçar outros a ver a verdade. Mas verdadeiro poder parece diferente.
Força real reside na capacidade de permanecer imperturbável diante da incompreensão total, conhecendo-se independentemente de avaliações alheias. Este é o poder de escolher sua própria paz interior, em vez de lutar por compreensão alheia, mesmo que externamente isso não pareça vitória. Do lado de fora, pode parecer que você demonstra fraqueza, permitindo que outros ultrapassem limites e espalhem mentiras sobre você, sem defender seu nome de forma alguma. Contudo, paradoxalmente, é precisamente nesse estado que você conquista estabilidade interna e enraizamento jamais vistos antes. Tendo passado pela experiência de aceitar a situação, você não conseguirá mais desfazer a percepção da natureza verdadeira da percepção humana. Ataques e projeções alheias são espelho, refletindo problemas do acusador, e não suas qualidades reais. Você se liberta da necessidade exaustiva de ser corretamente compreendido por cada pessoa que encontra. Pois a consciência do próprio valor agora vem de dentro e não depende de aprovação externa. Essa compreensão profunda transforma para sempre sua abordagem aos relacionamentos futuros, livrando-o da necessidade de justificar-se ou assumir posição defensiva. Você deixa de entrar em comunicação com o objetivo de provar algo, em vez disso, transmitindo confiança tranquila. Eu sou como sou, e não pretendo desempenhar papel para seu conforto. Reflita sobre o fato de que as acusações das quais você se defendeu durante anos possivelmente nunca tiveram qualquer relação com você. Eram apenas tentativas de outras pessoas lidarem com seu fardo psicológico, transferindo-o para você. É bem provável que sua sede de ser ouvido e compreendido servisse como corrente invisível, acorrentando-o a pessoas fundamentalmente incapazes de vê-lo, pois isso as forçaria a confrontar a si mesmas. Nesse contexto, aquilo que convencionalmente se chama capitulação, na verdade representa despertar, consciência de que você conduzia a guerra perdida de antemão, e a única vitória disponível aqui consiste em recusar a batalha. Cada pessoa que exige que você se torne outra pessoa apenas expõe seus próprios medos e aquilo que tenta suprimir em si mesma. Mas isso absolutamente nada diz sobre sua personalidade. Tente olhar o amor próprio sob ângulo diferente. Não são debates intermináveis com quem não deseja escutar, mas imersão completa em sua própria verdade. Quando você vive sua verdade a 100%, representações distorcidas dos outros se transformam em ruído de fundo quase imperceptível, que você deixa de notar. Essa recusa de luta não significa perda de voz, mas conquista de soberania autêntica. E essa independência se manifesta no silêncio tranquilo em resposta a acusações. Não porque você não tenha nada a dizer, mas porque desapareceu a necessidade de provar qualquer coisa. Se você aceita essa independência interior, escreva a palavra força nos comentários.